Bom dia a todos. Hoje é o dia 9 de novembro. Continuaremos a leitura do Desvendando o Crescimento. Iniciaremos o capítulo 10, as fases evolutivas da vontade. A Eliana vai ler um verso para nós, e aí começamos a leitura. Então, bom dia a todas. Hoje o verso é do Mahatma Gandhi, que diz o seguinte: mantém teus pensamentos positivos, porque teus pensamentos se transformam em tuas palavras. Mantém tuas palavras positivas, porque tuas palavras se transformam em tuas ações. Mantém tuas ações positivas, porque tuas ações se transformam em teus hábitos. Mantém teus hábitos positivos, porque teus hábitos se transformam em teus valores. Mantém teus valores positivos, porque teus valores se transformam em teu destino. Gandhi. Muito bom. Então, capítulo 10. As fases evolutivas da vontade. A moralidade. Nos primeiros capítulos, falamos da vontade sem deixar claro o que entendemos por vontade. Contudo, é raro existir uma Babel maior do que na confusão semântica existente ao se falar de vontade. Vontade aqui entre aspas. O que um chama de vontade, outro chama de cobiça. Muitos não têm um conceito firme de vontade. Na linguagem comum, costuma-se até atribuir vontade própria a um recém-nascido. Por isso, devemos primeiro definir o que queremos entender por vontade. A exemplo do que já fizemos em outros contextos, escolhemos o método pelo qual se define a manifestação do fenômeno vontade, recorrendo a dois polos opostos, com muitos passos intermediários. A vontade reina naquela região da alma onde se procura atuar no mundo exterior. A primeira fonte de atividade que se manifesta em todo o organismo vivo é o complexo dos impulsos vitais. Eles atuam no organismo como forças da natureza, exprimindo-se nos impulsos da vida, do crescimento, do desabrochar, da alimentação e da reprodução. Participam da vida orgânica inconsciente e são perceptíveis desde o primeiro dia de vida. Eu penso que aqui ele está falando dos 7 processos vitais, né? Que nós não temos consciência, mas eles estão acontecendo no nosso desenvolvimento. No mundo vegetal, os processos de crescimento e desenvolvimento ocorrem sem cobiças. Em sua forma, a planta manifesta a totalidade dos processos vitais. É somente o animal que participa deles com sua alma, no âmbito onde a cobiça se une ao impulso. O elemento cobiça permeia todo o animal e manifesta a si mesmo em sua forma exterior. É por isso que encontramos no animal, além dos impulsos vitais, também as cobiças animalescas. No fundo, elas visam, tal como os impulsos vegetativos, à conservação do indivíduo, porém são mais complexas e frequentemente podem assumir formas curiosas. O impulso de construir ninhos, o impulso gregário, reunir-se em rebanhos, e muitos outros tipos de impulsos animais servem à conservação do indivíduo e da espécie. O impulso da alimentação
diz respeito ao indivíduo. O de alimentar a prole visa a próxima geração. Todos esses impulsos que atuam na alma como cobiças estão presentes também no homem. O desejo de poder, o espírito gregário, o impulso de construir ninhos devem ser considerados como fatores que provocam certos atos humanos. Ora, será que já deveríamos chamar de vontade todos esses impulsos e cobiças? Podemos ir ainda mais longe. Podemos apontar impulsos tipicamente humanos que não se encontram no reino animal. É um impulso genuinamente humano erguer-se e colocar todo o corpo sobre a pequena superfície da planta dos pés. Trata-se de um artifício de equilíbrio. Assim também, o impulso da fala é humano, bem como o de formar representações mentais. Esses impulsos humanos distinguem-se dos animalescos pelo fato de se desenvolverem apenas num ambiente humano pela imitação. Tudo bem até aqui? Não obstante, ainda não podemos chamar de vontade nem mesmo esses impulsos humanos. Os impulsos vegetativos, as cobiças animais e os impulsos humanos nascem, todos eles, de forças enraizadas no próprio organismo, de onde jorram com energia elementar e se manifestam por atos. Só podemos falar em vontade quando os diversos tipos de Desculpa, vou começar. Só podemos falar em vontade quando os diversos tipos de impulsos penetram na consciência, chegando a uma inter-relação com o mundo das vivências conscientes e passando a ser dirigidos pela própria consciência. Já mencionamos que esse componente começa a fazer parte dos atos infantis somente no 6º ano de vida, na idade da maturidade escolar. Essa é a primeira e primordial forma de vontade. Ainda consiste em 90% de cobiça e 10% de direção baseada no discernimento e na experiência. Não obstante, pode-se falar em começo do elemento vontade. A cobiça transforma-se, pois, em vontade pelo contato com a consciência cognitiva. Pode-se considerar como seu mais elevado conteúdo o conhecimento do próprio eu, como sendo uma faísca divina e como serviçal coautor dentro da divina criação. Quando permeado por essa sabedoria, a consciência dá à vontade a direção mais elevada. Rudolf Steiner chama essa forma mais evoluída da vontade de fantasia moral. Isso está na filosofia da liberdade. Entre ela e o brincar intencional, estende-se toda a escala das formas da vontade. Uma ação será mais moral à medida que estiver incluído na decisão da vontade um conteúdo consciente emanado do eu. Enquanto for impulsionada quase que exclusivamente pela cobiça, a vontade ainda é primitiva, mesmo quando orientada pelo pensar discursivo, maturidade escolar. Ela será mais madura à proporção que o mundo das ideias estiver mais evoluído,
permitindo a fixação de metas mais abrangentes. Puberdade. A vontade possui caráter moral quando a cobiça é dirigida de maneira a fazer fluir para uma decisão uma realidade espiritual proveniente do eu. A vontade é imoral quando isso é suprimido conscientemente, fazendo com que o intelecto seja o dirigente da cobiça. Quando o intelecto serve à cobiça inconscientemente, não se pode falar de imoralidade, mas de amoralidade. A esta última categoria pertence a maior parte dos atos realizados por nós, homens do século XX. Lembra que o livro é de 76. Nosso intelecto é colocado a serviço de nossas cobiças e permite almejar sua satisfação do modo mais refinado. Assim, nasceu uma cultura com muitas comodidades técnicas e repleta de uma brutal ânsia de poder. Algum comentário? Alguma reflexão? Eliana, quer falar alguma coisa? Perguntas? Então, continuamos. A vontade é totalmente amoral quando reina a incapacidade de fazer valer na fixação de metas as forças do eu. A amoralidade já é uma aberração, um fenômeno psicopático. Cabe formular a seguinte pergunta: será possível eliminar totalmente a cobiça da vontade? Na vida comum, isso não é possível, pois no momento de surgir a cobiça, vital, animal ou humana, nasce também o impulso para agir. Durante nossa existência terrestre, dependemos quanto à vontade do nosso organismo e das forças que dele emanam. Outro mal-entendido nasce do menosprezo com que se considera a cobiça. Em si, ela não é boa nem má, visa a conservação do indivíduo e da espécie. Ao impulso de autoconservação, inteiramente legítimo, opõe-se o de entregar-se e sacrificar-se. Este desempenha um papel no amor materno, que não visa a autoconservação, mas a conservação dos descendentes. A eventualidade do mal surge apenas quando a cobiça passa para a vontade. Aí, ao comer o fruto da árvore do conhecimento, o homem se torna capaz de atuar com a cobiça em várias direções. Essas explanações se propõem introduzir a educação da vontade e a educação moral. No primeiro ano de vida da criança, observamos o predomínio dos impulsos vitais. Esses atos não passam de manifestações de funções orgânicas. Depois do primeiro ano, aparecem os impulsos animais e humanos. Em conexão com isso, manifesta-se o primeiro e autêntico brincar da criança. Quando desperta a consciência do eu, abre-se a primeira possibilidade de exercer a vontade propriamente dita. Isso é em torno dos 3 anos, não é? Todavia, não aparece logo porque a consciência do eu é ainda pouco contínua no início, já que o conteúdo da consciência abrange apenas as primeiras experiências de vida.
Durante esse período, o atuar infantil ainda está sob a influência de processos orgânicos rítmicos. Isso se manifesta claramente no brincar. Trata-se de um brincar por brincar, um atuar em si. Conforme já foi dito, o brincar muda de caráter no decorrer do sexto ano, quando se manifestam metas mais definidas. Charlotte Wheeler fala de maturidade para uma obra. É a maturidade que conduz à confecção de um produto previamente determinado. Charlotte Wheeler fez desse quesito uma condição prévia para a matrícula numa escola. Alguma coisa? Nada? Todo mundo acompanhando tudo? Então, vamos continuar. Dessa forma, a vontade chegou à primeira fase de seu desenvolvimento. A direção em que se desenvolverá no futuro dependerá dos conteúdos da consciência da criança. Evoluir rumo à moralidade só é possível nessa fase quando ela assimila conteúdos que lhe tornam consciente a diferença entre o bem e o mal, de maneira apropriada à sua idade. Tais conteúdos serão melhor transmitidos sob forma de histórias, contos de fadas e narrações inventadas pelo próprio professor. Essas devem introduzir os problemas do bem e do mal no mundo pictórico infantil. Tais narrações serão particularmente eficientes se forem de natureza a captar totalmente a atenção da criança, e se esta continuar a ocupar-se com elas em sua fantasia. Um imperativo categórico do tipo "você pode fazer isto" ou "não pode fazer aquilo" se gravará, em geral, menos profundamente, porque essa forma ainda não está adaptada à vida interior da criança. Tais admoestações ficam na superfície, só atuando como adestramento. Essa experiência se faz na prática, principalmente quando o desenvolvimento moral se defronta com dificuldades. Nesse caso, certas formas de comportamento sempre aparecem, não obstante todas as admoestações. Eis um exemplo prático. Um educador ficou encarregado de acompanhar um menino colérico de 8 anos que sofria de ataques irrefreados de fúria, durante os quais costumava quebrar muitos objetos. Também, sob outros aspectos, ele constantemente levava a indagar se estaria aberto à moralidade. Juntamente com outras crianças, esse menino estava ocupado pintando. O educador desenhou para ele um círculo na folha de papel. Devido à má qualidade do papel, o lápis o furou, produzindo um grande rasgo. "Bem feito!", exclamou o menino com uma feia expressão no rosto. Sem se importar com isso, o educador se dirigiu ao menino, sentado ao lado, e começou a contar. Era uma vez uma menina que foi passear com sua boneca. Ao se defrontar com o menino, a garota tropeçou numa pedra e a boneca se quebrou. O menino exclamou com um olhar mau: "Bem feito!", mas não percebeu um buraco à margem do caminho e caiu dentro dele.
Por um momento reinou o silêncio. O pequeno pecador pensa sobre a história. Então alguém pergunta: como era ele? Cabelos claros. O menino começa a sentir algo e diz: mas foi uma pena. Você acha que foi uma pena? Então você poderia fechar o rasgão com cola. Aplicou-se uma tira de papel colante e o menino continuou. E o que aconteceu depois? Aquele menino gritou: tirem-me daqui, eu quero ajudar. Aí chegaram algumas pessoas que o tiraram do buraco e ele consertou a boneca para a grande alegria da menina. Depois, eles continuaram o passeio juntos. Alguém se manifesta? Eliana quer falar? Não, mas que presença de espírito do professor, né? Ele não se defrontou com o colérico e contou uma história que fez com que que o fogo dele o entusiasmasse no lugar de destruí-lo, né? Muito É. bonito. E não é fácil, né? Porque a gente, acho que o primeiro impulso é dar uma cortada na criança, né? Dar uma repreensão. Uhum. É. Pode falar, Nina. Eu lembrei daquele livro da Susan Terron, Histórias Criativas para Comportamentos Desafiadores. Muito bom, muito É, boa essa história. Uhum. muito bom mesmo. Obrigada. Maria Emília? Eu achei engraçado. Hoje mesmo eu estava lendo uma história no jornal que eu fiquei impressionada com a calma do professor. Não sei se vocês leram que hoje estava lá no colégio aí de São Paulo, uma mãe de uma menininha olhando as mensagens do celular dela, menina de 11 anos, descobriu que ela estava recebendo muitas mensagens racistas, chamando ela de macaca, falando um monte de coisa. Aí, e tinha um menino que era assim especialmente danado, sabe? Aí eles estavam contando a história de um professor que o menino também gritou umas coisas racistas, aí sabe, professor, e falou que a menina não tinha direito de ir para comer com eles na cantina. Você sabe, olha o que o professor fez. O professor não ficou bravo, pegou, chamou o menino e falou assim: olha, vem aqui para frente. Agora eu vou fazer o seguinte: eu quero que você me dê algumas razões para ela não poder comer na cantina com vocês. E cada vez que você mostrar uma razão, você ganha um ponto. E se você não mostrar, você vai perder um ponto. E o garoto começou a gaguejar, e na verdade ele não tinha razão nenhuma para isso. Aí depois que ele foi ficando muito sem graça, ele falou assim: ah, eu falei isso porque meu avô fala isso em casa. Olha a calma desse professor. Ele não xingou o garoto, não zangou, não botou de castigo. Ele fez o garoto pensar. Diz aí, diz uma razão, várias. Por que essa menina não pode sentar com vocês na cantina? Você tem que ter muita calma. Isso não é fácil. Porque a primeira coisa que a gente faz é ficar indignado. Não é? É. É. E excluir, né? Excluir. Isso. Excluir. E Aham. ele manteve a calma, acolheu, porque, Uhum. né, se está falando tem uma razão para, Exatamente. então acolhe, você vai ser ouvido, e E ao mesmo tempo fez ele pensar, por que não? isso. E daí Né? trouxe isso para a criança, né, para a É, consciência, porque é que você faz. isso. Lá, quando ele fala da amoralidade, que é como nós vivemos no século XX, é isso, né? A gente vive assim, a gente não pensa nas nossas ações. É assim, todo mundo está fazendo, é assim que é para fazer, que eu vejo, é o modelo que eu tenho, então vamos fazendo. A gente não para pensar se é realmente da nossa vontade, né? Se Isso.
se é o correto, se é o bom naquele momento, e a gente vai com a manada, né? Vai na manada. É o espírito gregário, vamos, a boiada está indo, vamos também. Sim. Muito bom. Então, não é fácil, né? Então, vamos ler mais um pouquinho? Dessa forma, a vontade chegou à primeira fase de seu desenho. Ah, não, eu já li. Agora eu perdi. Ah, já achei. Tá. É depois de um pequeno silêncio, ouviu-se um suspiro e o pequeno malfeitor continuou pintando alegremente. Gente, é muito interessante essa versão mais antiga, o vocabulário que ele usa, né? Porque hoje, acho que não publicariam isso. Eu não sei como está isso na edição mais nova. A pequeno malfeitor também. Ah, continuou. Continua pequeno malfeitor. Então, é senso geral. Depois de um pequeno silêncio, ouviu-se um suspiro e o pequeno malfeitor continuou pintando alegremente. Essa história não foi escolhida por causa de uma profunda sabedoria intrínseca, mas porque mostra como o pedagogo deve aproveitar a situação com presença de espírito e atuar rapidamente para malhar o ferro enquanto estiver quente. A admoestação, que coisa feia, você ficar alegre quando um objeto se quebrou, não teria surtido o menor efeito. É aquilo, é o exemplo que a Maria Emília trouxe, né? A admoestação não resultaria em nada. Ao lado de tais histórias improvisadas a partir da necessidade do momento, existem os conteúdos morais metodicamente transmitidos. Rudolf Steiner aconselhou incluir contos de fadas no currículo da primeira série como temas a serem narrados. Para a segunda série, recomendou fábulas sobre animais e para a terceira, histórias do Velho Testamento. No último encontro houve, né, uma conversa assim de que tipo de história trazer para as crianças, de que a partir de que idade, qual tipo, e aqui ele traz, né, algumas possibilidades. Quando se vivencia com quanto entusiasmo os alunos da segunda série contam e apresentam fábulas sobre animais, evidencia-se ter sido escolhido o momento certo para contar essas histórias. A moralidade da criança é desenvolvida pela ampliação e o aprofundamento dos conteúdos da consciência. Cabe então perguntar: será que o desenvolvimento da moralidade começa realmente apenas com a maturidade escolar? Não existirá aqui uma contradição relativa ao que foi dito antes, ou seja, que o fundamento para a moralidade posterior é lançado principalmente nos primeiros anos de vida? Ambas as afirmações são corretas. Ao principiar com a formação da vontade, o pedagogo não recebe uma folha em branco. No primeiro período da vida, o embasamento da vontade e da moralidade é feito de outra maneira. Aí, a criança ainda se acha inteiramente na fase da imitação. O fundamento para a vontade e a moralidade é então lançado com a ajuda de bons hábitos. É imitando que a criança assimila os hábitos de seu ambiente. A base para a segurança interior e um senso de ordem e do cumprimento natural e regular do dever
resulta de um ambiente ordenado, cheio de ritmos definidos. A moralidade do ambiente forma, por meio de imitações inconscientes, o fundamento para a receptividade de conteúdos morais conscientes. O pedagogo deveria edificar sobre esse alicerce colocado pelo lar. Por isso, é importante conhecer o lar para bem compreender os alunos, mormente quando surgem dificuldades. O educador poderá discernir o que decorre da imitação e o que tem sua causa na incapacidade de assimilar o elemento moral. Que as influências do meio ambiente não deixam de atuar pela imitação inconsciente ou semiconsciente, mesmo depois dos 7 anos, é algo que temos aprendido nos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial, quando se verificou que maus exemplos apagam ou encobrem bem rapidamente os critérios morais. A imitação, único manancial da criança em seu primeiro período de vida, continua atuando nas regiões inconscientes, onde não deixamos de ser crianças. Na época do 10º ano de vida, quando desperta a vivência do eu, manifesta-se também um novo aspecto do desenvolvimento da vontade e da moralidade. Essa vivência do eu, que chega a seu auge durante a puberdade, interioriza os problemas relacionados com a moralidade. Nessa idade, a criança vive na grande tensão entre o bem e o mal, entre a consciência do pecado, da penitência e da salvação. Sua vida anímica oscila entre o preto e o branco. Impulsos tenebrosos despertam nela ao lado de um idealismo luminoso. De início, ela não consegue fazer uma síntese dessas duas áreas. Não pode aceitá-las com fatos da própria vida. Mormente, quando o problema do onanismo redunda num conflito interior, é que este pode assumir dimensões sérias, dominando e prejudicando a vida do jovem púbere por anos a fio. Uma saída dessa situação dualista só pode ser encontrada pela decisão de empreender algo e realizar uma tarefa. A capacidade de atuar moralmente com plena consciência está ligada à realização do eu. As fases anteriores constituem a necessária premissa para tal. A assimilação imitativa da moralidade mediante a formação de hábitos. 2, o conhecimento de problemas da vida em que a moralidade exerce uma função. 3, a vivência interior do conflito entre o bem e o mal, tal como se manifesta na cultura em que a criança cresce. Só ao serem atravessadas e vivenciadas as 3 fases da evolução moral é que existe a premissa para um posicionamento livre frente aos problemas da ordem moral do universo. Se não houver sido lançado o primeiro fundamento, mais tarde o indivíduo carecerá da segurança natural nas decisões comuns do dia a dia. Se a segunda fase houver trazido um conteúdo insuficiente, de modo a manter a vida das representações no campo moral num nível primitivo, será impossível discernir mais tarde diferenças morais mais sutis.
Se a terceira não for vivenciada com o necessário aprofundamento, os problemas morais permanecerão no futuro, exteriores e esquemáticos. De outro lado, está comprovado que a permanência excessiva na primeira fase torna os homens rígidos, fazendo com que reajam qual autômatos. São indivíduos que julgam tudo tradicionalmente conforme os critérios que assimilaram de seu meio ambiente. Eles têm a vantagem de desconhecer lutas interiores, porque tudo está determinado desde o início. Essa vantagem, porém, foi comprada pelo empobrecimento da vida interior. Eles nunca chegam a uma ação altamente moral, nascida de lutas interiores. Não atingem o que Rudolf Steiner denominou como fantasia moral. Com igual frequência se encontram pessoas cujo desenvolvimento moral ficou parado no terceiro estágio. Aí o homem permanece na atitude da puberdade, onde os problemas morais apenas giram em círculos fechados. Esse tipo de atitude deve estar conhecida sob a forma de diversas neuroses, que são causas de medo, ódio e dúvidas tão frequentes. Com referência à educação moral, as medidas necessárias já resultam do que precede. Na primeira fase, só adianta o exemplo moral. Na segunda, deveria haver suficiente matéria para proporcionar à criança uma visão de conjunto dos problemas, contos de fadas e narrações. Depois dos 10 anos, mormente conteúdos extraídos da história da humanidade. Na terceira fase, uma orientação anímica e sábia deveria chegar às profundezas das vivências morais e ajudar a ordenar os problemas da puberdade em suas corretas proporções. O que ajuda na quarta fase é apenas a decisão própria, o ato próprio. Uma pessoa não pode ajudar, e sim apenas dar conselhos. A ação volitiva do jovem adulto só pode ser realizada por ele mesmo, principalmente nas questões importantes da vida, pois ele é o único responsável. Algum comentário, alguma reflexão, pergunta, contribuição? Então, é interessante que aqui ele volta a falar da fantasia moral, né? Que o Steiner trata disso no livro A Filosofia da Liberdade. Eu não sei, assim, eu vou falar bem grosseiramente o que é isso, né? É agir a partir da nossa consciência, não de algo já estabelecido. Quando ele fala aqui das questões morais do universo, então, na filosofia da liberdade tem um exemplo, é assim, cuidar do bem geral. É muito amplo, o que é isso, cuidar do bem geral? Porque quando fala, olha, cuida da, vamos dizer, o bem, faz parte do bem geral a manutenção da limpeza dos ambientes públicos. Quando vem assim, cuide da limpeza do ambiente público, é claro, a gente tem uma referência. Então, não vou jogar o papelzinho na calçada, né? Vou evitar, vou varrer a minha calçada, vou manter ali o meu pedaço limpo, vou cuidar dessas coisas, mas eu tenho uma referência, alguém já falou isso para mim. Agora, amplo assim, cuide do bem-estar geral, eu não sei o que é isso. Então, cada um
se esses passos foram seguidos, né, a gente vai ter condição de, a partir da nossa consciência, pensar o que é esse bem-estar geral e ter uma ação que é nossa, que vem de nós, que ninguém falou, talvez ninguém tenha feito. Então, isso é que ele fala de fantasia moral, é ter essa capacidade de de pensar isso, né, de intuir uma ação que ainda não foi feita, que não teve um modelo anterior. E para mim fica, assim, bem claro quando ele lendo, né, esse trecho todo, de que todos nós somos responsáveis por tudo, né, porque tem um capítulo lá atrás que ele fala, né, que uma primeira fase do desenvolvimento é para ser cuidado pelos pais, depois quando vai para a escola e na terceira fase a sociedade geral. Então isso aqui para mim reforça isso, que a gente não pode ou não deveria, assim, se omitir falando: "Ah, isso não é comigo, aquilo não é comigo", tudo é comigo, né, tudo depende de mim. Eu não tive filhos, então não tive essa primeira fase, não tive a fase de mandar para a escola e acompanhar, mas faço parte da sociedade, né, então fala, Zuleika. É muito. Eu, ao mesmo tempo, vejo muitas ações, né, pensando coletivamente, mas a maioria, hoje em dia, eu vejo muito interesse individual, muito pensamento individualizado. E a moral, como você disse, é quando você pensa coletivamente no bem-estar de todos. Então a gente vê, aí você falou, começa em casa, aí a gente vê os pais hoje trabalhando tanto e achando que a escola vai educar, aí vai para a escola. Aqui em Juiz de Fora nós tivemos o caso de uma escola católica que tinha bolsistas. E por casos que foram acontecendo, todo mundo foi descobrindo que a escola tinha a área dos bolsistas separado, o uniforme separado, e aceitava os não bolsistas colocar nos uniformes de esporte. Eu não vou trabalhar no SUS, meu pai não paga, meu pai vai pagar minha faculdade, várias frases bem chocantes. Então você vê, os pais não tendo tempo de educar, a escola aceitando isso, e a nossa sociedade tão materialista, individualista, a gente fica tão preocupado com isso. Estuda de onde vem a moral, do exemplo dentro de casa. Aí o caso da Marimília, o próprio avô era racista. É tanta dificuldade para a gente pensar numa boa educação, numa moral, numa boa formação de uma criança, que a gente fica paralisado. Paralisado. A minha sorte é que o Ivan, meu sobrinho está dando aula na escola Waldorf aqui, aí eu fico vendo aquelas criancinhas lá trabalhando outros processos, eu ainda tenho salvação. Ah, eu concordo com você quando eu vejo essas, como você falou, né, a escola Waldorf e algumas outras ações Tem, aí no tem. mundo, eu falo: "Nossa, tem esperança, não está tudo perdido", Não, né. que Não, na não. maioria a gente, o tanto de informação que a gente tem, aí a gente vê um texto desse e fala assim, seguir todos esses passos para uma vontade, para uma, né, consciência moral, pensar coletivamente. Tipo assim, meu Deus, como é que nós vamos fazer isso tudo? E conscientizar as pessoas que a formação da criança, que os nossos avós tinham, os pais tinham, que não, é desde pequenininho que se torce o pepino. E hoje tem muito assim, que bonitinho, que gracinha. O menino fazendo bagunça, o menino respondendo, o menino sendo mal educado. Meus colegas me passam os vídeos dos filhos, eu falo, Jesus, esse menino com 11 anos ninguém segura. Que o menino tem dois, né?
E eles montando, o menino desmontando a casa. É de paralisar. É, e aí eu fico pensando que, assim, como você fala, né, realmente paralisa, e o que que eu posso fazer, né? Mas eu Uhum. acho que sempre começa por nós mesmos, né? Por nós mesmos. Começar no pequeno, então aqui dentro da minha casa, na família, no entorno, para isso, né, ir reverberando no todo. E como não é só um, né? Então aqui, por exemplo, esse grupo, então já são muitos lugares, né, que isso vai reverberando. E nesse nosso trabalho individual, talvez consigamos ter fantasia moral suficiente para uma ação genuína aí no mundo, né? Porque não é fácil, não é É, simples, é um esforço. Ô, Cristina, e Zuleika, né? Dentro do que a Zuleika está falando, eu entendi melhor. Tem um ditado, eu acho que é de índio, não sei, que fala assim: para educar uma criança é necessário uma aldeia inteira. Eu antes não entendi o que era isso. Quanto mais eu estou lendo essas coisas, eu estou entendendo. Não é que é porque realmente tudo tem influência. Todo mundo tem influência. E diante disso tudo aqui, que a gente sabe que é muito difícil de alcançar, eu acho assim que eu entendo perfeitamente por que o nosso mundo está tão doido e tão sofrido. É porque é assim, no fim, se a gente chega, como a Zuleika falou, hoje os pais trabalham muito, então não tem o tempo necessário para, né, para cuidar da formação da criança. Aí a criança vai para a escola, enfim, tudo como funciona essa relação da escola com os alunos. E quando chega nessa terceira fase da sociedade, eu, por exemplo, poderia falar: eu não tenho nada com isso, não tive filho, não tenho que entender como funciona a escola, eu não tenho nada com isso. E aí fica assim: ninguém é responsável por nada. Aí você tem razão, por isso que está tudo doido, aham, né? Caotizado, não é responsabilidade de ninguém. Quando, na verdade, pelo menos, eu penso assim, é de todo todos, mundo. né? Inclusive a minha. Não tenho filho, não tive que preocupar com escola, mas devo me preocupar com formação de criança, com como anda a educação, o que que acontece nas escolas também, né? Porque você vai viver nesse mundo também. Né? Mas faz parte a minha ação, porque a criança aprende uma coisa em casa ou na escola e eu faço uma coisa totalmente contrária. A criança precisa entender por que que eu estou agindo assim e o que é essa minha ação, se ela é boa, não é boa, ela precisa saber isso, né? Então, Eu acho que o mundo tem muito a ver com aquele exercício que a gente faz no princípio. Você recebe numa mão, você dá na outra. E o mundo é aquele ciclo de pessoas se relacionando, trocando energia e cuidando. E quando a energia ou quando algum elo não está bem, né? Aquilo ali vai ser transportado para todas as outras pessoas. é isso. Muito bem. Chegamos no nosso horário. A consciência moral vai ficar para pensar semana que vem. Não, tem muita coisa para pensar e agir. Então, aí esse trecho final da consciência moral veremos semana que vem. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito Um obrigado a você. fim de semana, uma boa semana para nós. Ai, vai ter um feriadinho, né? É a semana que vem, sexta-feira, dia 15. E dia 20 também, da Consciência Negra. É, vamos muito tempo para refletir. Muito. Vou interromper.